Bom, então, talvez eu possa retomar um pouco a segunda parte da aula passada, né, que por conta daquele problema técnico não pôde, não pôde ser gravada, né? É, na verdade, só então, retomando, né, eu acho que... Deixa eu colocar o texto aqui, espera lá. Bom dia, Suliane. Então, eu estou marcando muito nos textos do Kant os pontos que o Agamben vai destacar no comentário dele, né? Então, essa passagem, por exemplo, aqui, ela é muito importante, né? Que está na página 253, quando ele fala, desse âmbito exterior à esfera dos fenômenos, né? Então, essa questão do exterior, do fora, o Agami vai chamar muita atenção disso, né? E, e também o fato de que esse exterior à esfera dos fenômenos, né, que é um exterior à esfera da experiência, né, ele é vazio. O Kant coloca entre parênteses, para nós, né? Então, essa dimensão tanto do exterior, do fora, né, quanto do vazio, né, de que esse exterior é vazio, quer dizer, esse fora, esse exterior vazio, é exatamente isso que o Kant visa com o conceito de número, né? É, então, quando ele diz aqui que o entendimento não pode ser empregado assertoricamente para além da sensibilidade, esse assertórico ele tem a ver com esse problemático, ou seja, não é um uso, não é um emprego assertórico, mas um emprego problemático, né? Então, e aí aqui a passagem onde aparece essa afirmação do Kant, que o Agamben também vai valorizar muito, de que o conceito de número é um conceito que esse cara aqui traduziu como conceito de limite, mas, na verdade, o Agamben vai traduzir isso por conceito limite, né? Porque ele não é exatamente um conceito de limite, ele é um conceito limite porque ele é um próprio... Enquanto conceito, ele está no limite daquilo que é um conceito, né? Isso quer dizer que ele é um conceito problemático, né? Ele é um conceito limite, né? Portanto, ele tem um uso meramente negativo, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante, né? E eu também estou chamando atenção o tempo todo, tá vendo? Para essa distinção entre esses dois étmos, né? O Grenz e o Schrank, né? Que a tradução vai traduzir ambos por limite e o Agamben vai tentar pensar uma diferença, né? Entre esses dois termos, né?
até né, a gente vai ver isso hoje, né? O Agamben, na conferência dele, que ele escreve em francês, ele vai traduzir grenze por limite, limite, e ele vai traduzir Schrank por borne, né? E depois a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Mas eu, só para marcar ainda esses últimos pontos do texto, né? Aqui também vocês vão ter vários momentos em que ele está usando Schrenken e Grenze, né? Então, eu marquei também um ponto da última vez que eu acho importante, que é o único aparecimento nesse capítulo, né, de uma referência ao discurso, de uma referência à linguagem, né? Quando ele diz um entendimento a que ele pertencesse é que constitui um problema, a saber, o de conhecer seu objeto não discursivamente, através das categorias. Né? Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que conhecer um objeto através das categorias é conhecer um objeto discursivamente. Né? Quer dizer, é o único momento nesse capítulo inteiro que o Kant introduz a questão da linguagem. Né? O que nos leva a pensar que, num certo sentido, né, se justifica o fato de que o Agamben pense ou sustente que o Experiment der reinen Vernunft, né, que o experimento da razão pura do Kant, na verdade, é um experimentum linguae, né, é uma experiência, um experimento, né, uma experiência da língua, da linguagem, né, que em tudo isso que ele está falando aqui, na verdade, ele está falando da linguagem, ou seja, que essas categorias do entendimento puro, na verdade, são categorias discursivas, né? Então, em alemão, o termo é discursiv, né? Então, essa é a única referência à linguagem aqui nesse capítulo, mas ela é uma referência que importante, eu acho, né? Para, de algum modo, justificar a abordagem que o Agamben está fazendo desse capítulo, a leitura, o modo como ele está lendo esse capítulo. Né? E aqui é um outro ponto que eu marquei muito importante, que o Agamben também vai citar, essa ideia de que, através do conceito de número, o entendimento, ele obtém uma extensão negativa, né? Então, essa dimensão do negativo é muito importante, né? Isso quer dizer para ele que ele não está limitado pela sensibilidade, quer dizer, ele pode pensar algo de que ele não possui uma intuição sensível, né? Mas o fato de que não haja uma intuição sensível disso não impede que o entendimento pense isso, né? Então, isso aqui é importante, né? Mas, assim, ele não só não está limitado pela sensibilidade, mas ele limita a sensibilidade, né, ao denominar númena as coisas em si mesmo. Né? Então, também chama muita atenção para essa questão da denominação, né, do nomear, né, porque aí introduz de novo a questão da linguagem, né, ou seja, que esse conceito número, ele é um nome, né, ele é uma palavra, né. E aí, aqui vem uma passagem que o Agamben vai citar também, quando ele diz, mas ele, quer dizer, aí é que essa dialética, ele não só limita a sensibilidade, mas ele limita a si mesmo, né? Ele limita a sensibilidade, esse conceito, porque ele estabelece um limite para a sensibilidade, né? Dizendo que existe uma outra coisa para além da sensibilidade, né? Que a sensibilidade
ela não dá conta de tudo, né? Ou seja, eu posso pensar alguma coisa que estaria para além da intuição sensível, né? Mas, por outro lado, o entendimento com esse conceito, ele limita a si mesmo, né? Já que não, então, mas ele também se coloca limites imediatamente, já que não as conhece, as coisas em si mesmo, por meio das categorias, e, portanto, só pode pensá-las, né, as coisas em si mesmo, sob o nome de um algo desconhecido, eines unbekannten etwas, né? Então, isso ela que o inconsciente pode pensar é, no entanto, algo desconhecido para o próprio entendimento. Por quê? Porque não pode conhecer as coisas em si mesmas por meio das suas categorias e dos seus princípios, né? Então, essa formulação, eines unbekannten etwas, né? Algo desconhecido, né? O Agamben também vai frisar isso no comentário dele, tá? A gente também leu alguma essa passagem aqui, mas aí eu pularia para o final, que é isso também que o Agamben vai valorizar muito, né? Quando ele diz assim, o conceito de objetos puros, meramente inteligíveis, né? Que são os números, né? Que são as coisas em si mesmas, é inteiramente carente de princípios para sua aplicação, pois não se pode imaginar um modo pelo qual fossem dados. E o pensamento problemático, né? Esse pensamento, eu posso pensar que existam coisas em si mesmas, fora da nossa possibilidade de ter intuições sensíveis desses objetos, né? Por isso, esses objetos são objetos meramente pensáveis, são objetos puros, né? Mas esse pensamento é um pensamento problemático que, todavia, deixa um espaço aberto para eles, né? Para esses objetos puros. Então, a Agamben vai também se deter nessa questão desse espaço. Deixa um espaço aberto para eles. Serve apenas como um espaço vazio, ein leerer Raum, né? Ein leerer Raum, para limitar os princípios empíricos, sem conter em si ou indicar, no entanto, um objeto do conhecimento fora da esfera desses últimos. Então, esse objeto, que é um objeto pensado, ele não é um objeto de conhecimento, né? Porque eu não tenho como conhecê-lo, porque eu não tenho como aplicar os princípios, né, do entendimento, porque eu não, nem as categorias do entendimento para conhecer esse objeto, né? Então, essa expressão de um espaço vazio que limita, né? Isso vai ser muito interessante, não só para o Agamben, mas também depois para a gente pensar o Lacan, né? Então, só fazendo essa recapitulação muito rápida do que foi a segunda parte da aula passada, que não foi gravada, né? Eu passaria, então, para a leitura do, do trecho do Experimento Lingo, da conferência onde o Agamben aborda isso, né? Vi que tem algumas perguntas. Sim, eu estava falando lá do capítulo 3, esse mesmo, do fundamento da distinção de todos os objetos em geral em fenômenos e números, né? Isso. Obrigado, Paulo. Então, eu coloco, então, imediatamente aqui esse texto, né, que eu já tinha disponibilizado para vocês, né, que é o item, é o parágrafo 6 e o parágrafo 7 do texto do Experimentum Linguae, né, do Agamben.
Ai, acabei de perdê-lo aqui. Ok. Então, então aí a gente já está agora, vamos hoje finalmente entrar nos textos que são o objetivo desse curso, né? Então a gente tem que fazer esse longo percurso, né? De início no próprio Agamben, né? E depois no Kant, né? Em outros textos do Agamben, né? Sobretudo lá no Infância e História, né? No prefácio ao Infância e História, mas também no primeiro ensaio do Infância e História, né? E eu cheguei. Desculpem, eu me atrasei porque teve um acidente na Dutra e aí eu tive que começar mais tarde. Então, nesse já é um momento que está avançado, né? Mas a gente vai fazer isso tanto com essa conferência do Agamben, né? O experimento língua, a experiência da língua no colóquio Lacan com os filósofos, quanto na resenha, a gente não vai começar do início o texto, né? A gente vai começar, no caso aqui dessa conferência, do ponto em que ele começa a falar do Kant, né? E lá na resenha do Guy Lardreau, também eu vou começar lá no final, que é onde ele fala também da crítica da razão pura, desse capítulo da crítica da razão pura. Esse ponto 6 aqui, esse parágrafo 6, né, do texto, né, da conferência dele, ele começa dizendo assim, é uma pergunta, né? Há outras formas do experimento língua, outras maneiras não sigéticas para a linguagem de encontrar o real como impossível? Não? Então, aqui tem duas referências. Uma ao Heidegger, né, quando ele fala não sigéticas, né? Por quê? Porque a gente viu lá, né, lá no experimento língua, quando ele fala do Heidegger, ele diz: isso aqui, esse texto aqui é o prefácio do Infância e História, que também tem um título de Experimento Língua, né? Então lá ele tem uma hora que ele diz: nas palestras sobre a essência da linguagem, Heidegger fala nesse sentido de fazer uma experiência com a linguagem, mit der Sprache eine Erfahrung machen. Fazemos propriamente esta experiência, ele escreve, somente lá onde os nomes nos faltam, onde a palavra se parte em nossos lábios. Este romper-se da palavra é o passo para trás na estrada do pensamento. A aposta da infância é que, ao contrário, seja possível uma experiência da linguagem que não seja simplesmente uma sigética ou uma insuficiência dos nomes. Então, ele considera que essa experiência da linguagem que o Heidegger descreve na Conferência sobre a Essência da Linguagem é uma sigética, né? O tradutor até faz uma nota, né? Dizendo que esse termo vem do grego, né? Então ele tem essa referência ao silêncio, né? Então uma experiência sigética seria uma experiência de silêncio, né? E ele diz que a aposta do conceito dele de infância, né, seria alguma coisa que iria ao contrário disso, né? Que seria uma experiência da linguagem que não seja simplesmente uma sigética ou uma insuficiência dos nomes, né?
mas da qual se possa, ao menos até certo ponto, indicar a lógica e exibir o lugar e a forma, né? Então, esse ao menos até certo ponto quer dizer que há um limite, né? Há um limite aí, né? Mas, de qualquer modo, alguma coisa que não seja uma sigética, né? Então, quando ele diz aqui há outras formas do experimentum linguae, outras maneiras não sigéticas, ele está se referindo ao Heidegger, né? Na medida em que, para o Heidegger, a gente só faz a experiência da linguagem lá onde as palavras faltam, né? Mas, além disso, existe uma outra coisa que está dito aqui, né? Quando ele diz, há outras formas do experimento língua, outras maneiras não sigéticas para a linguagem de encontrar o real como impossível, aqui já tem a referência ao Lacan que ele trabalhou já um pouco nas páginas anteriores, né? A gente depois vai falar sobre isso, é o objetivo do nosso curso, né? Mas você vê que, num certo sentido, quando ele está reescrevendo o que ele chama de experimento língua, né? Quando ele diz outras formas do experimento língua, outras maneiras para a linguagem de encontrar o real como impossível, né? Então, num certo sentido, ele está dizendo que o que ele chama de experimento língua é o que o Lacan chamaria de o modo como a linguagem encontra o real como impossível, né? Então, a gente vai trabalhar isso mais à frente, né? Mas eu só estou pontuando aqui para vocês que um dos modos como ele está definindo experimento língua, né? Experiência da língua, é um modo, né? Uma experiência da linguagem na qual a língua encontra o real como impossível. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, que é um dos modos como Lacan define o real, né, o real como impossível, né? E de qualquer modo, para Lacan, isso é uma experiência da linguagem, a linguagem que a gente encontra o real como impossível, né? Mas a gente vai guardar essa questão, tá? Porque ele vai dizer, né? Ele vai falar de duas outras maneiras não sigéticas, né? Do experimento língua, né? Ele diz assim: eu gostaria de evocar brevemente, perdão, eu gostaria de evocar brevemente duas outras maneiras, né, que marcam dois pontos culminantes da tradição filosófica. A primeira tem lugar A primeira tem lugar no momento em que Kant, na primeira crítica, na crítica da razão pura, né, tenta definir esse Grenzbegriff, esse conceito limite que é o número, né? Então isso a gente viu ali, né? O lugar onde o Kant fala desse Grenzbegriff, né? Quando ele diz o conceito de número é, pois, apenas um conceito limite, né? Isso que esse tradutor traduziu como conceito de limite, né? E que o Agamben vai traduzir como conceito limite, né? Então, o Agamben está dizendo que uma outra maneira do experimento língua tem lugar no momento em que Kant, na primeira crítica, tenta definir esse Grenzbegriff, esse conceito limite que é o número, né? Aí ele diz: nós vamos tentar ler essa seção da crítica, que foi objeto de tantas análises, como um experimento língua. Então ele anuncia claramente, né, que isso é um modo de ler esse capítulo, né? Isso que é a originalidade dele, do Agamben, né? Ou seja, essa seção da Crítica da Razão Pura, né, esse capítulo 3, né, ele foi objeto de muitas análises, né?
E o que o Agamben vai propor é uma nova análise disso, é tentar analisar esse capítulo como um experimento, como isso que ele, Agamben, está chamando de experimento único, né? Num certo sentido, é também o que ele já tinha falado, afirmado lá no no prefácio de Infância e História, né, no Experimento Língua, que é o prefácio de Infância e História, quando ele diz é suficiente seguir com atenção o movimento do pensamento kantiano para dar-se conta de que o experimento da razão pura não pode ser outro senão um experimento língua, que se funda somente na possibilidade de nominar tais objetos transcendentais por meio do que Kant chama de conceitos vazios sem objeto. Númeno, por exemplo. Né? Então, ele aqui já afirma que ele já está defendendo essa ideia de que, ao ler o movimento do pensamento kantiano, né, ao ler isso que o próprio Kant chama de experimento da razão pura, não existe um outro modo, né, ou seja, de ler isso senão como um experimento língua, né? Que ele vai dizer que se funda na possibilidade de nominar tais objetos transcendentais por meio do que Kant chama de conceitos vazios sem objeto, né? Númeno, por exemplo, né? Então, ele, num certo sentido, isso que ele fala ali, ele aqui vai tentar desdobrar um pouquinho mais, né? Mas ele já anuncia que ele vai tentar ler isso como um experimento língua, né? Ele diz, Kant não emprega esse termo, né? Então ele sabe disso, mas no prefácio à segunda edição da Crítica à Razão Pura, que a gente leu também aqui, né? Ele, o Kant, apresenta como um Experiment der reinen Vernunft a tentativa, que está em questão na crítica, de apreender não objetos, mas os objetos enquanto eles são simplesmente pensados pela razão, isto é, os conceitos puros. Né? Então, a gente viu isso também na o conceito de objetos puros, né? Meramente inteligíveis. Né? Então, é a isso que o Agamben está se referindo. Né? Então, ele está dizendo que, embora a expressão experimentum linguae não exista em Kant, existe uma outra expressão no Kant que justificaria a aproximação, né, ou a interpretação que o Agamben está fazendo dessa passagem, que é a expressão Experiment der reinen Vernunft, experimento da razão pura. Então, existiria alguma coisa que seria o que há em comum entre o experimento kantiano e o experimento agambiano, né? Entre o experimento da razão pura e o experimento da língua, é que em ambos os experimentos, né, há uma espécie de homologia, vamos dizer assim, né, é que o experimento der reinen Vernunft, o experimento da razão pura, é um experimento onde a razão ela faz a experiência dela mesma. Por quê? Porque ela faz a experiência de um objeto que é um objeto meramente pensável. Né? Então, ela faz a experiência desse objeto, de objetos enquanto eles são simplesmente pensados pela razão, isso é, os conceitos puros. Né? Ou isso que o Agamben em Infância e História vai dizer que conceitos vazios sem objeto. Né? Então, esse conceito sem objeto, né? Ou seja, esse objeto é um objeto muito paradoxal, né?
porque ele é um objeto que, ao mesmo tempo, não é um objeto, né? Porque ele não é um objeto da experiência, né? Então, ele é um objeto puramente racional, né? Ele é um objeto puramente inteligível, né? Então, a única coisa que existe nesse objeto é algo que é da natureza do próprio entendimento. Ora, é semelhante essa ideia do experimento em língua, né? Porque o que o Agamben vai, quando ele fala do experimento em língua, ele vai dizer que nesse momento em que a linguagem faz a experiência de um objeto que ela não consegue dizer, de um objeto indizível, na verdade o que ela está fazendo é uma experiência de si mesma, né? Então, acho que é isso que é a homologia entre as duas experiências, né? Aí ele vai dizer, em um dos fragmentos publicados por Erdmann, ele, Kant, define essa experiência que se faz, de novo aqui, né? Kant não chama isso de experiência, Kant chama isso de experiment, né? Mas isso que o Kant chama de experiment é o que o Agamben chama de experimento, mas que ele traduz por experiência, né? A gente tem que ficar muito atento a essa. A gente tem que ficar muito atento a essa diferença entre os conceitos de experiência do Kant e o conceito de experiência do Agamben, tá? Então, ele define essa experiência que se faz não com os objetos, mas com os conceitos puros, sem objeto, como die reine Philosophie, a pura filosofia. Então, ele está citando mais uma vez uma coisa que ele cita lá no prefácio de Infância e História, quando ele diz, em um dos fragmentos publicados por Erdmann, este experimento, né? Aí aqui ele não fala experiência, ele fala experimento, né? É descrito como um isolamento da razão pura. Aí ele cita, né? Esse, esse fragmento. O Kant diz, a minha intenção é a de indagar o quanto a razão possa conhecer a priori e até que ponto estenda-se a sua independência da sensibilidade, né? Lembra aquela passagem que ele diz que o entendimento ganha uma extensão negativa em relação à sensibilidade, né? Ele pode ir além da sensibilidade, mas esse além da sensibilidade tem um estatuto puramente negativo, ele é vazio, né? Esse além, né? Então isso que é o experimento, né? É fazer o experimento é uma experiência desse vazio, né? Desse vazio, desse negativo que está para além da sensibilidade. Ele diz, esta questão é importante e grande, ainda o Kant, né? No fragmento publicado pelo Erdmann. Esta questão é importante e grande, pois mostra ao homem qual seja o seu destino no que diz respeito à razão. Para atingir este fim, considero necessário isolar a razão. Die Vernunft zu isolieren. Né? Então, o que é essa ideia de isolar a razão? Quer dizer que, nesse momento, a razão ela trata apenas dela própria. Né? Do mesmo modo como no experimento língua, a linguagem faz experiência não de alguma outra coisa que ela não é, mas ela faz experiência dela mesma, né? Então, do mesmo modo como o Kant fala aqui de isolar a razão, no experimento em língua a gente podia falar isolar a língua, né? Então, para esse fim, considero necessário isolar a razão e também a sensibilidade e considerar apenas o que pode ser conhecido a priori e a sua pertinência ao âmbito da razão. Esta consideração em estado de isolamento, né, esta pura filosofia é de grande utilidade. Né? E aí, logo depois, é quando ele diz, é suficiente seguir com atenção o movimento do pensamento kantiano para dar-se conta de que o experimento da razão pura não pode ser outro senão um experimento em língua. Né? Então, quando ele fala do Erdmann aqui, ele está se referindo a esse fragmento que ele cita lá, que ele não cita aqui ele só faz referência, mas que ele cita lá no
no prefácio do Infância e História. Aí ele vai dizer, a divisão dos objetos em fenômeno e número, né, que é o tema do capítulo. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, com certeza. Então, achei que eu tinha entendido, mas ficou confuso de novo. Eu fiquei na dúvida nessa diferença do conceito do Kant para o conceito do Agamben, que você falou que tem uma certa homologia, e eu fiquei confuso qual é essa homologia entre os dois conceitos, né? Que é o do experimento da razão pura e o experimento da língua. Mas, veja bem, são dois momentos aí, né? O Agamben e o Kant têm conceitos diferentes de experiência, ok? Sim, isso foi. Né? Por quê? Porque para o Kant, o conceito de experiência está restrito aos objetos, né? Aos fenômenos, né? Portanto, aos objetos que podem ser conhecidos através da sensibilidade do entendimento. É isso que constitui a experiência. Né? O conceito de experiência para o Agamben, ele tem a ver, ao contrário, com o que está para além disso. Né? Então, o conceito de experiência do Agamben ele tem a ver com o que Kant chama de, não de experiência, mas com o que Kant chama de experimento, experiment. Né? Por quê? Porque, embora não seja possível uma experiência desses objetos que estão para além da sensibilidade, né, segundo Kant, é possível para o Kant um Experiment der reinen Vernunft, um experimento da razão Da pura. razão pura. Tá? Então, o que seria esse experimento da razão pura? Por isso que é importante vocês perguntarem, porque quando vocês perguntam e eu explico, eu falo de um modo mais claro do que eu tinha falado antes. Porque, de certo modo eu torno claro para mim mesmo. Uhum. Então, embora para Kant não seja possível nenhuma experiência de nenhum objeto que esteja para além da sensibilidade, né, existe a possibilidade de um experimento, que ele chama de experimento da razão pura, Experiment der reinen Vernunft. Ora, esse experimento da razão pura, esse experimento de objetos que estão para além da experiência possível, para além da sensibilidade, esse experimento é exatamente o experimento que o Agamben chama de experimentum linguae. Só que isso que ele chama de experimentum, traduzindo o experiment do Kant, é o que ele, Agamben, chama de experiência. Né? Porque, vamos dizer o seguinte, o Kant e o Agamben, eles têm o mesmo conceito de experimento, mas eles têm conceitos distintos de experiência. Por quê? Porque o Kant trabalha com uma oposição entre experiência e experimento, e para o Agamben, não. O experimento é exatamente o que ele chama de experiência. Tá. Tá? O que só ficou um pouco mais confuso para mim foi essa questão dos objetos, porque parece que, ai, não sei, quando você falou sobre os objetos, que ficou ali para mim um pouco limbo essa relação dos conceitos vazios sem objetos e essa questão dos objetos para o Agamben. Os conceitos vazios sem objetos é o experimento da razão pura para o Kant, mas eu fiquei confusa ali essa relação com a Agamben. Então, esse experimento da razão pura do Kant, né, ele é um experimento através do qual determinados objetos podem ser pensados. Só que esses objetos que são pensados nesse experimento da razão pura são objetos problemáticos, porque eles são objetos puramente inteligíveis, portanto, puramente pensáveis, que não são cognoscíveis, né? São objetos que não podem ser conhecidos
são objetos que não têm sentido, não têm significação, não têm realidade objetiva, não têm validade objetiva. Então, eles são um puro vazio, um puro negativo. E é nisso também que eles são. É nisso também que o Agamben vai basear essa homologia que ele está propondo entre o experimento língua dele e o experimento da razão pura do Kant. Por quê? Porque, na verdade, o que ele quer sustentar é que esse objeto, que são os númena, que são as coisas em si mesmas, que é um objeto incognoscível, quando Kant diz que a experiência desses objetos é uma experiência da razão pura, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a experiência desse objeto que quando a razão faz a experiência desse objeto, na verdade ela está fazendo a experiência dela mesma. Tá? E o Agamben vai dizer a mesma coisa com relação à linguagem. Ele vai dizer, toda vez que a linguagem acha que ela está diante de alguma coisa que é indizível, de alguma coisa que não pode ser dita, na verdade ela está fazendo a experiência dela mesma. De si mesmo. De si mesmo. Então, isso que é a estrutura homológica que tem entre os dois experimentos, né? O experimento da razão pura e o experimento língua do Agamben. Tá? Ok, obrigada. Mais claro agora? Professor? Sim. Só para poder acrescentar, não sei se ajuda, mas na aula 2 de outubro de 2020, a gente teve uma aula especificamente sobre esse termo do experimento língua no Agamben e o experiência e experimento no Kant. Então, é uma aula que foi muito densa e por isso foi um pouco mais curta, mas se você quiser procurar para assistir, eu não sei se você sabe. Não lembro, mas ela sintetiza essa questão. Não, eu acho que eu tava, só que, tipo, quanto mais a gente avança e volta, eu fico sempre me revendo para ver se eu tô entendendo mesmo, que pode fugir alguma coisa. Acho até que foi você mesmo que me colocou uma questão, né? Exatamente. E aí e foi importante para a gente precisar. Por quê? Porque o Agamben ele não é muito rigoroso com isso. Então, eu marquei várias vezes no texto isso. Ele diz assim, segundo Kant, essa experiência está errado, porque para o Kant isso não é uma experiência. Então, isso acaba confundindo a gente, entendeu? Por quê? Porque o Agamben ali, quando ele diz isso, para Kant, essa experiência... Não, isso é uma experiência para o Agamben. Para o Kant isso não é uma experiência. Porque a experiência possível para o Kant não inclui esses objetos, que são os objetos puros do entendimento. Né? Então, aí você acaba criando uma confusão, porque o Agamben chama de experiência, mas o Kant não chama de experiência. Né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento com relação a isso. Tá? Agora, com relação a essa questão que você está colocando, eu acho que isso a gente vai cada vez mais adensar, né? Conforme a gente for avançando, tá? Isso, a gente vai continuar falando sobre isso, né? Deixa eu voltar aqui para... Então ele vai dizer, a divisão dos objetos em fenômeno e númeno, diz Kant, não deve ser concebida em sentido positivo. Né? O Agamben, o Kant fala isso lá desde o início do capítulo, né? Quer dizer que isso tem apenas um sentido negativo. Né? O Kant fala isso em vários momentos, né? A gente chamou a atenção muito disso, né? Que isso não tem nenhum sentido positivo, essa diferença, né? Que ela tem um sentido meramente. Aí aqui, gente, tem um erro na minha tradução que eu só me dei conta ontem, sabe? Você faz revisão. Essa frase aqui, quando ele diz que o conceito não é um conceito inteligível,
corrijam, tá? O conceito de número não é um objeto inteligível, né? Quando o Agamben diz isso, né, corrijam, por favor, tá? Isso foi um erro que numa próxima edição eu vou ter que corrigir. Eu só me dei conta disso ontem. Quando ele diz o conceito de número não é um objeto inteligível, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse objeto ele é um objeto pensável, mas ele não é um objeto inteligível. Por quê? Porque ele é um objeto ao qual eu não posso aplicar, eu não nenhum dos princípios e nenhuma das categorias do entendimento, né? Então, não existe um uso. Por quê? Porque se eu pudesse, isso configuraria o quê? Isso configuraria o uso transcendental dos princípios e dos conceitos do entendimento. O uso que o Kant nega ser possível, né? Então, não existe um uso transcendental dos princípios e conceitos do entendimento. Isso quer dizer os princípios e conceitos do entendimento não podem ser usados para conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, né? Ou isso que ele chama de número, né? Então, o conceito de número ele descreve um objeto que não é um objeto inteligível, né? Eu escapou esse errinho aqui por falta de revisão. Então, aí ele vai dizer, por isso, o conceito de número funciona como conceito limite. No sentido de que, através dele, e aí vem aquela passagem, né? Essa passagem que eu... Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui na minha edição. 254. Ele vai citar essa passagem, né, do Eines Unbekannten Etwas, né? Quando ele diz que através dele, no nosso... Então, o conceito de número funciona como um conceito limite no sentido de que, através dele, nosso entendimento recebe uma extensão negativa, isto é, que ele não é mais limitado pela sensibilidade. Então, ele se estende para além da sensibilidade. Mas essa extensão para além da sensibilidade é uma extensão negativa. Ela não é positiva, né? Isto é, que ele não é mais limitado pela sensibilidade, mas antes ele limita a sensibilidade, pelo fato de que ele chama, e aí vocês veem que o Agamben coloca o termo em alemão, né? Nennt, ele chama, né? Ele nomeia números as coisas em si, né? Então, por que o Agamben coloca o termo em alemão? Para chamar atenção para a dimensão de nome, de palavra do conceito de número, né? Mas, por isso mesmo, ele se coloca também limites a si mesmo, por não poder conhecê-las, né? Não poder conhecer as coisas em si, por nenhuma categoria, e poder apenas pensá-las sob o nome, de novo, né? Aí ele bota também o termo em alemão, né? Unter des Nomen, né? Sob o nome eines unbekanntes etwas, de algo desconhecido, né? De algo desconhecido, literalmente, né? Em alemão, né? Então, vocês veem que ele vai chamar atenção exatamente para esse ponto, né? Aí ele diz, essa passagem, vocês o veem, nos apresenta o número, esse Gedankending, né? Que em alemão, essa coisa de pensamento, como a Kant às vezes chama, né? Então, do mesmo modo como Kant fala de um Gedankending, de uma coisa de pensamento, a gente vai poder dizer que a coisa da linguagem, como o Agamben vai falar em outro texto, né? Que está lá na coletânea de ensaios A Potência do Pensamento, né? A coisa da linguagem seria correspondente disso que o Kant chama de coisa de pensamento, né? Ou seja, que não é uma coisa que estaria para além do pensamento ou para além da linguagem, mas seria a própria coisa da linguagem, seria a própria coisa do pensamento, né?
Então, essa passagem, vocês o veem, nos apresenta o númeno como o pensamento de um puro nome sem referência. Tá? Então, é isso que o nômeno é. O Kant fala isso explicitamente. Né? É um conceito sem sentido, sem referência, sem significação, sem significado, sem realidade objetiva, sem validade objetiva. Conceito puramente negativo, um conceito vazio de conteúdo. Né? Então, a questão que ele coloca é: qual é o estatuto linguístico do número? Né? Então, qual é o estatuto de nome? Né? O que nome é esse? Que palavra é essa? Número. Né? Então, enfim. Vamos fazer aquela parada, aquele intervalo de 5 minutos, né? E aí a gente volta daqui a 5 minutos, tá bom? Tá ok. Bom, continuando, então, deixa eu voltar para a apresentação de tela. Bom, vocês estão todos vendo aí na tela, né, o texto. Então, veja, o modo como ele vai interpretar, vai ler essa seção da crítica como um experimento em língua, é chamando atenção para esse fato, né, para isso que ele, pelo verbo nomear em alemão, né, nennt, né, e pelo substantivo nome, né? Então, ele, ou seja, quando ele diz que, como ele chama a atenção para o fato de que Kant diz que o número é o pensamento de um puro nome sem referência, né? Então ele acha que isso permite que a gente interprete essa seção da criticação pura como um experimento em língua, né? Que a gente interprete o experimento der reinen Vernunft, né? O experimento da razão pura do Kant, enquanto um experimento em língua, né? Eu falei aqui, né, essa questão do Gedankending, né, essa coisa de pensamento. Eu fiz uma referência rápida a um texto do Agamben, que é um texto do Agamben bem importante, que se chama A Coisa Mesmo, tá? Deixa eu... A Coisa Mesmo, tá? Esse texto, ele é o texto de abertura do livro do Agamben, que se chama A Potência do Pensamento, tá? Então, que é uma coletânea de ensaios e conferências do Agamben, né? E a primeira, logo, é um que se chama A Coisa Mesma, tá? Que é uma leitura da Carta Sétima de Platão, e que é um texto bastante importante. Eu trabalhei esse texto, eu não sei se no último semestre que eu trabalhei essa questão do experimento em língua, né? Eu acho que lá naquele drive, né, que eu compartilhei com vocês dos textos do Agamben, acho que deve ter esse livro, né, A Potência do Pensamento, e aí vocês lá encontram esse texto, né? Então, é um pouco
Esse texto, né, ele é um texto que permite a gente... porque o que o Agamben vai dizer é que a, essa expressão do Platão, né, to, pragma, auto, né, que a gente normalmente traduz por a coisa mesma, né, ele vai entender que essa coisa mesma é a coisa da linguagem, né? E o que é interessante, né, que o Heidegger, quando ele escreve, o Heidegger tem um texto muito importante, né, que é um ensaio que está lá no Ensaios e Conferências, né? O Heidegger tem... Então, a coisa mesmo, isso aqui é Agamben, né? Que está nesse livro que é A Potência do Pensamento, né? Mas tem um texto do Heidegger que se chama A Coisa, né? Em alemão é Das Ding, né? Que é um texto do Heidegger muito famoso, um ensaio do Heidegger muito famoso, né? Que ele para tentar entender o que é a essência da coisa, né? Ele vai tomar como exemplo um vaso. E ele vai mostrar que o vaso, ele se constrói, né, em torno de um vazio. Então, você construir o vaso, né, você construir o vaso o que você tem que ter em mente, em primeiro lugar, para construir o vaso, é esse vazio através do qual o vaso vai ganhar o seu sentido e a sua utilidade, né? E aí ele vai dizer que por isso é esse vazio que é a essência do vaso, né? Então, a partir daí ele vai generalizar essa afirmação do vaso, né? E ele vai dizer que ele vai nos permitir pensar que a essência da coisa é um vazio. É o vazio, é um vazio, né? Então, isso obviamente nos faz pensar no conceito de número, né? Que é um conceito vazio de conteúdo, né? Então, essa conferência do Heidegger, né? Essa conferência se chama A Coisa, que está num livro do Heidegger chamado Ensaios e Conferências, né? Num certo sentido, quando o Agamben dá esse título, A Potência e Pensamento, do livro dele, ele diz A Potência e Pensamento, né? Ensaios e Conferências. Num certo sentido, é uma citação do Ensaios e Conferências do Heidegger, né? Então, embora o Agamben não se refira a esse ensaio do Heidegger, ele tá aqui no universo, né, dele. E esse ensaio do Heidegger, ele vai ser fundamental para o Lacan. O Lacan, no seminário 7, a ética da psicanálise, ele vai abordar esse texto do Heidegger, né? O das Ding, né? Uma coisa, e ele vai aproximar o conceito de coisa do Heidegger, o das Ding do Heidegger, do das Ding, que é um conceito do Freud no projeto, no Entwurf, que é um texto do Freud de 1895, que o Freud é um texto do Freud, né, que é conhecido como Entwurf, projeto, mas
Às vezes tem outros títulos, mas projeto de uma psicologia para neurólogos, né? E que é um texto do Freud, que é uma primeira descrição do aparelho psíquico do Freud, em que o Freud vai dizer que, num certo sentido, esse aparelho psíquico todo está estruturado em torno de um vazio. Então, vamos dizer, esse vazio que ele também vai chamar de núcleo patológico, lá no estudos sobre a histeria, que é um texto do Freud de 1895, ou seja, portanto, é um texto um livro que ele publica, né, que é meio o início da psicanálise, né? É um livro que ele publica junto com o Breuer em 1895, portanto, no mesmo ano que ele escreve o Entwurf, né, que ele escreve o projeto, né? E o Lacan tem um texto muito famoso no escrito que ele chama de a coisa freudiana. Então, tem uma sucessão de coisas aí, né? Você tem a coisa freudiana do Lacan, né? O que é a coisa freudiana para o Lacan? A coisa freudiana é o das Ding, né? É essa coisa que está lá no projeto, né? Que o Lacan, no seminário 7, A Ética da Psicanálise, vai ler a partir a coisa do Heidegger. Então, no certo sentido, o seminário 7, né, A Ética da Psicanálise, o Lacan ele vai estabelecer uma homologia estrutural entre o que o Heidegger chama de coisa e o que o Freud chama de coisa. Né? E aí, o que eu estou propondo a vocês? Eu estou propondo a vocês que a gente leia o texto do Agamben, a coisa mesma, a partir dessas referências do Heidegger, do Freud e do Lacan. Né? E também porque a coisa mesma, né? To pragma é uma referência para lá. A carta 7ª de Platão, né? Esse conceito de to pragma de coisa mesma, ele ao mesmo tempo é o que o Kant visa quando ele fala de a coisa em si mesma, né? Então, do Platão, passando pelo Kant, né? Pelo Freud, pelo Heidegger, pelo Lacan, até chegar no Kant, você tem esse conceito de coisa aí, né? Então, por que eu estou falando disso tudo? Estou falando disso tudo para dizer que quando o Agamben chama o número de uma... Né, quer dizer, chama atenção para o fato de que Kant, às vezes, chama, né, o número de Gedankending, de coisa do pensamento, né? Isso para ele, né, isso que o Kant chama de coisa do pensamento, o Agamben vai chamar de coisa da linguagem. Né? Ou seja, e ele vai chamar de coisa da linguagem nesse texto dele que está nesse livro, A Potência do Pensamento, Ensaios e Conferências. Né? Então, e o que é essa coisa em si mesma do Kant, essa coisa de pensamento? O que o Agamben vai sustentar é que é o próprio pensamento, ou é a própria linguagem. Né?
Então, que esse objeto que inacessível para a linguagem, na verdade, é a própria linguagem, né? Então, quando, na verdade, a gente está fazendo a experiência de alguma coisa inacessível à linguagem, a gente está fazendo a experiência da própria linguagem. Porque quando é como se você dissesse que essa coisa inacessível à linguagem é a própria experiência do fato de nós sermos falantes, né? Então, você vê que há várias camadas, né? Quando você lê um texto como esse, né, e aparece isso, há muitas camadas ali, né, de referências, né, a outros textos do Agamben, a outros textos de outros filósofos, né? Então, ele vai privilegiar essa questão, né? Esse fato de que o Kant chama o número de um puro nome sem referência. Então, o que é isso? Né? O que é um puro nome sem referência? O que é um puro nome sem sentido, sem significado, sem referência? Né? Que é isso que é o que o conceito de número é. Né? Então, aí o Agamben diz, eu, então, coloco esta questão. Qual é o estatuto linguístico do número? Né? Quer dizer, é essa questão que não foi colocada antes, vamos dizer assim, né? Que é a questão que ele coloca. E ao colocar essa questão assim, né, a questão do estatuto linguístico do número, ele já está lendo essa seção da crítica da razão pura como um experimento língua. Ele já está lendo Experiment der reinen Vernunft como um experimento língua. Né? Então ele vai dizer, o próprio Kant não distingue claramente entre Sinn e Bedeutung, que ele parece empregar como sinônimos, né? Quer dizer, por que ele está chamando a atenção disso, né? Porque depois de Frege, né? Depois do clássico texto do Frege, né? Esse filósofo da virada do século XIX para o século XX, né? Que é a mais importante influência do Wittgenstein, né? Segundo o próprio Wittgenstein, né? Quer dizer, o Frege tem esse texto clássico, né, que é sobre o sentido e a referência, ou sobre o sentido e a significação, né, que é Sinn e Bedeutung. O Frege estabelece essa distinção entre Sinn e Bedeutung, em sentido e referência. Né? Então, ele vai tentar pensar que o sentido seria alguma coisa interna à própria linguagem, e a Bedeutung seria alguma coisa externa à linguagem, isso a que a linguagem faria referência. Né? Daí, por isso, muitos preferirem traduzir Bedeutung não por significado, mas por referência. Então, o Frege, né? Ele vai estabelecer uma distinção que é uma distinção que ele inaugura, vamos dizer assim, né? É uma distinção que ele inaugura na história da filosofia. Mas o Kant, ele não faz nenhuma distinção entre sentido e entre Sinn e Bedeutung, né? Entre sentido, significado, referência, né? Que ele parece empregar como sinônimos. Né? E no caso do Kant, né, a gente viu lá, né, o sentido e o significado de um conceito é o objeto ao qual ele se refere. Então a gente pode pensar que para o Kant, tanto Sinn quanto Bedeutung, né, tanto sentido quanto significado, significam objeto, significam a referência do discurso, né? E não uma coisa interna ao discurso. Né? Então, o sentido e a referência de um conceito
do entendimento é um objeto dado na experiência. Se não se existe esse objeto, então esse conceito não tem sentido nem significação, que é o caso do conceito de número, né? Por isso que o conceito de número ele não tem sentido, nem significado, nem realidade objetiva, nem validade objetiva, nem referência. Por quê? Porque a ele não corresponde nenhum objeto na experiência. Então ele não tem sentido nem significado. Então ele diz, o próprio Kant não distingue claramente entre Sinn e Bedeutung, que ele parece empregar como sinônimos. Mas ele distingue no mesmo sentido entre Bedeutung e Gebrauch, né? Ou seja, entre significação e uso. Né? A gente viu isso, né? Esse termo Gebrauch quer dizer o uso. Né? O Kant começa o capítulo colocando essa questão, né, do uso empírico dos conceitos do entendimento, né, dos princípios e conceitos do entendimento, e colocando o que seria um uso transcendental dos conceitos e princípios do entendimento, e dizendo que não existe esse uso transcendental, né, que o que seria o uso transcendental? O uso transcendental seria a possibilidade dos conceitos e entendimentos serem usados para pensar, para conhecer, melhor dizendo, as coisas em si mesmas. Mas como isso não é possível, o único uso possível dos conceitos e princípios do entendimento é o uso empírico, né? Ou seja, usar esses conceitos para conhecer os objetos da experiência, ou seja, para conhecer os fenômenos. Então, é nesse sentido que ele diz que existe ele distingue entre Bedeutung e Gebrauch, né? Entre referência, ou significado, e uso. Ele diz, assim, no capítulo sobre o princípio da distinção de todos os objetos em fenômenos e números, ele distingue o uso empírico de um conceito, sua referência aos fenômenos, e de seu uso transcendental, sua referência às coisas em si. É bem o início lá, né, do capítulo, a gente viu isso. Né? Então, você imagina, se a gente não tivesse feito esse estudo do capítulo, a gente não ia entender nada, né, sobre isso. Então, por isso que era absolutamente necessário que a gente estudasse aquele capítulo para a gente entender o comentário que o Agamben faz desse capítulo. Né? Então, ele diz, sem a possibilidade da referência a um objeto dado na experiência, né, o conceito é ohne Sinn, das heißt ohne Bedeutung, ou seja, o conceito é sem sentido, isto é, sem significado. Né? Isso ele está fazendo uma citação literal do Kant. Né? O Kant que diz isso, né? Que sem a referência a um objeto dado na experiência, um conceito é sem sentido e sem significado. E, a propósito dos conceitos puros do entendimento, o Agamben continua, Kant diz que eles não têm uso transcendental. Né? Então, esses conceitos puros do entendimento não podem se referir, não podem ser usados, né, para conhecer as coisas em si mesmas. Né? Aí ele diz, se os tomamos em si, esses conceitos de número, né, eles não têm nenhum uso, nem empírico, nem transcendental. Né? Por quê? Porque o conceito de número, eu não posso referi-lo nem aos objetos da experiência, né? Ou seja, desculpe, isso mesmo. Mas eu também não tenho como usá-lo para conhecer as coisas tais como elas são em si mesmo, que seria esse uso transcendental que é negado a esse conceito. Né? Aí ele vai dizer, então eles não têm nenhum uso nem empírico, nem transcendental, mas apenas uma Bedeutung transcendental. Né? Então, eu espero que vocês se lembrem, né? Eu vou... lá no capítulo, na página 248, Kant diz, né,
Sem as condições formais da sensibilidade, as categorias puras têm um significado meramente transcendental, mas não têm nenhum uso transcendental, pois este é em si mesmo impossível. Então, o Kant vai dizer, não tem um uso transcendental, né? Eu não posso usar essas categorias, né, para conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, né? Mas ele vai dizer, e isso é um pouco enigmático, né? Ele vai dizer que essas categorias puras, como a categoria de número, elas têm um significado meramente transcendental, né? Ein bloß transzendentale Bedeutung, né? É a isso que o Agamben está se referindo quando ele diz: eles não têm nenhum uso, nem empírico, nem transcendental, mas apenas uma Bedeutung, né? Uma significação transcendental. A Bedeutung transcendental é o que resta a um termo quando se lhe retira todo o uso, todo o Sinn e toda a Bedeutung. Aí ele pergunta, ainda é um termo? Né? Então, quando ele diz que o conceito de número não tem nenhuma significação, quando Kant diz isso, ele está querendo dizer que ele não tem como referência nenhum objeto da experiência. Então, ele não tem Bedeutung. Mas ele vai dizer que ele tem uma mera Bedeutung transcendental. O que seria uma Bedeutung transcendental? Né? Então, uma significação transcendental? Então, para ele, o conceito de número, ele tem uma significação transcendental. O que é um termo que tem uma significação transcendental? Né? É essa que é a pergunta do Agamben. E ele radicaliza, né? Mais ainda, né? Diz, esse termo, um termo que tem apenas uma significação transcendental, ainda é um termo, né? Então, veja, é como se eu tivesse uma palavra, mas essa palavra não tivesse nenhuma referência. Então, que tipo de palavra é essa? Né? É uma palavra que, num certo sentido, só faz referência a ela mesma. Né? É por isso que ele vai encontrar aí essa ideia do experimentum lingua. Né? Então, ele vai dizer, ora, é justamente de uma tal palavra desprovida de toda referência, ohne Sinn und ohne Bedeutung, né, sem sentido e sem significação, que se trata no conceito limite. Né? Então, o conceito de número, esse conceito limite, é um conceito sem sentido e sem significado, mas que tem apenas um significado transcendental. Né? Então, a questão do Agamben é o que é um termo que tem apenas uma significação transcendental. O que é uma significação transcendental? Porque uma significação empírica é simplesmente um objeto da experiência ao qual esse conceito se refere. Mas o que é uma significação transcendental? Né? Que não é um uso transcendental, né? Porque um uso transcendental seria um conceito que pudesse usar para conhecer as coisas em si mesmo. E eu não posso. O conceito de número, ele não é um conceito através do qual eu conheço aquilo a que ele se refere. É um mero modo de dar nome a alguma coisa que é, como Kant mesmo diz, que é algo desconhecido. Né? É um nome que nomeia algo desconhecido. Eines unbekanntes etwas. Ora, quando você tem um nome que designa algo desconhecido, quando você tem um nome que designa uma coisa tal como ela é em si mesma, esse nome não tem significado empírico, mas tem uma significação transcendental. Deixa eu botar o meu carregador, que já está terminando a bateria. Então, num certo sentido, a pergunta do Agamben, né, é o que é essa significação transcendental, né? O
que é um termo que não tem sentido nem significado, mas tem ainda uma significação transcendental, né? Então, aqui ele coloca o problema, né? Do tipo, do que nós estamos falando nesse capítulo, né, da questão da razão pura? Né? É disso, né? É de um termo, de um conceito limite, desprovido de toda referência, né? Aí para pensar isso, ele vai fazer algumas referências, ele faz um pequeno parênteses aqui, né? Ele vai dizer, verdadeiramente falando, tais palavras não são desconhecidas em linguística, né? Ele vai fazer uma referência ao Jacobson, né? E ele vai fazer uma referência a dois conceitos, né? Então ele vai dizer Jacobson, né, que é um linguista, Roman Jacobson, né, muito importante para o Lacan e muito importante também para o Agamben, né? Então, existem dois linguistas que são o Roman Jacobson e o Benveniste, que são dois linguistas dos quais o Lacan foi muito próximo, né? Lacan se refere a eles como amigos, né? Existe um capítulo do Seminário 20 do Lacan que é dedicado ao Jacobson, né? O Jacobson estava presente, assistindo o seminário, né? E esses dois linguistas, o Jacobson e o Benveniste, eles também são muito importantes para o Agamben, tá? E então ele diz assim, Jacobson, em particular, colocou como casos extremos o caso de um signans, de um signo com signatum zero, né? Ou seja, existe o signans e o signatum, né? O signans é o signo e o signatum é aquilo a que o signo se refere. Então, se você tem um signans, um signo com signatum zero, né? Você tem o signo, mas você não tem o objeto ao qual ele se refere. É o caso disso que é conhecido como glossolalia. Tá? Inclusive, eu fui fazer uma pesquisa na internet ontem e eu achei um artigo. Não. Acho que é esse aqui. Depois eu vou colocar isso lá. Não. Instante só, pessoal. Eu vou colocar depois esse artigo. Ele é um artigo de um doutor em linguística de Santa Catarina. Sobre glossolalia, ele faz algumas referências ao Lacan e também ao Jacobson. Embora o autor mais fundamental para ele seja, na verdade, esse Michel de Certeau, que parece um autor que se
se debruçou bastante sobre esse tema. Ele fala algumas coisas sobre o Lacan, com as quais eu não estou muito acho totalmente preciso, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que talvez é um texto que possa nos ajudar, né? Para vocês saberem, entenderem um pouco melhor o que é a glossolalia, tá? Eu vou depois disponibilizar esse texto. Não sei se eu já até coloquei lá no... coloquei já, tá vendo? Olha, eu já tinha feito isso ontem à noite, tá? Eu coloquei o PDF desse texto aqui, porque é importante que o Agamben se... Cláudio, Alô? Sim? oi, professor Oi. Cláudio. Sim. Você poderia colocar o do Lacan também? Você tem esse? O que você se referiu ainda agora? Qual do Lacan? A coisa freudiana. Tá, a coisa freudiana é um texto dele que está nos escritos, tá? Sim. Eu posso fazer uma pesquisa na internet, mas eu acho que você também pode fazer, porque Eu joguei agora, só apareceu o artigo, isso que eu achei estranho. só Não tinha apareceu nenhum qual PDF. artigo? Artigos assim, sobre a coisa do Lacan, mas não exatamente o PDF do texto, né? Tá, é porque assim, eu vou ter que escanear o texto para poder enviar para vocês, tá? Mas eu posso fazer isso, tá? Não, de boa. Mas assim, isso depois eu coloco lá no chat, eu posto lá no Google Classroom, ok? De qualquer modo, mas assim, para entender esse conceito de glossolalia, eu acho que ajudaria a ler esse artigo, né? Pera lá, acho que eu... Ah, tá aqui. Então, porque a glossolalia, ela é um fenômeno, né? Normalmente, ela é atribuído a determinadas experiências descritas em religiões cristãs, né? Mas ela também é presente em outras civilizações, em outras religiões, né? Essa ideia de que um indivíduo começa a falar uma língua, mas uma língua que não é compreensível para ninguém, mas que parece que é uma língua, né? E esse autor ele vai tentar pensar a glossolalia como alguma coisa que estaria implícita na linguagem, não em uma experiência específica de linguagem, mas na própria linguagem enquanto tal, né? Mas, de qualquer modo, essa ideia de o que o Agamben está fazendo aqui é um pouco aproximar a glossolalia do número. Por quê? Porque a glossolalia é essa ideia de que há linguagem, mas não se sabe o que isso quer dizer, né? Então, tem os signants, né? Você tem palavras, você tem a língua, mas você não tem a referência dessa língua. Você tem um signatum zero, né? E você também tem uma outra coisa que ele vai chamar de... Você tem um signatum, você tem a referência, mas você não tem o signo, né? É o que esse autor, o Goldstein, chama de Wortbegriff, né? Que literalmente seria conceito de coisa. É, por exemplo, quando nós tentamos lembrar o nome de uma coisa, nós sabemos o que é a coisa, mas nós não conseguimos lembrar o nome dela, né? Então, aí é o oposto. A gente tem a coisa, a gente tem a referência, mas a gente não tem o nome, né? Então, quando nós não nos recordamos mais de uma palavra, mas também não se pode dizer que nós esquecemos completamente, porque podemos dizer, por exemplo, que começa com um R, né? Então, o, o Agamben, ele pensa nesses dois exemplos, né? Nesses dois casos extremos, né? Dos quais fala o Jacobson, né? Mas no caso aqui do Kant, o número está muito mais próximo da glossolalia, né? Por quê? Porque você tem o signo e o que você não tem é o significado, você não tem é a referência, né? Então, aí o Agamben coloca essa questão.
Ora, o que acontece quando nós pensamos uma tal palavra? O que é pensado, já que nós não pensamos objeto algum, né? Então, é isso que ele está se perguntando, né? Assim, o que nós pensamos quando nós pensamos uma palavra como número, né? Como coisa em si, né? Já que nós não estamos pensando em nenhum objeto da experiência possível, né? Aí ele vai dizer, Kant nos diz que tais conceitos, privados de toda possibilidade real de aplicação, servem, todavia, como um espaço vazio, leer Raum, para delimitar a experiência. Né? Então, vocês lembram, né? É exatamente a última passagem do capítulo, é como conclui o, o capítulo, né? É quando ele fala desse espaço vazio para limitar os princípios empíricos, né? Sem conter em si ou indicar, no entanto, um objeto do conhecimento fora da esfera dos últimos. Né? Então, ele está fazendo referência a essa passagem, que é a passagem que conclui o texto do Kant. Né? Então, ele diz, Kant nos diz que tais conceitos, privados de toda possibilidade real de aplicação, servem, todavia, como um espaço vazio para delimitar a experiência. Outras vezes, ele emprega a imagem de um Raum übrig, um espaço excelente. Essa referência eu não encontrei. Tem que pesquisar um pouco mais, não? Outras vezes ele emprega, então, a ideia não de um espaço vazio, mas de um espaço excedente que nós não podemos preencher com nenhuma experiência possível e que deve, portanto, permanecer vazio. No conceito limite, enquanto palavras sem referência, né, enquanto signans consignatum zero, né, no conceito limite, enquanto palavras sem referência, trata-se de uma pura exterioridade do acontecimento de um fora. Né? Então, aí, isso é uma outra coisa que eu chamei a atenção de vocês, né, no texto do Kant, né, que é quando ele fala dessa questão do fora, né, do externo. Né? Então, esse fora da esfera desses últimos. Né? Então, esse espaço vazio é um fora, é um externo. Né? Então, num certo sentido, quando eu faço esse experimento de reine Vernunft, esse experimento da razão pura, eu estou fazendo um experimento desse fora, né, que o Agamben entende como uma experiência desse fora. Né? Isso já tinha aparecido, não sei se eu vou achar agora, aqui, numa referência, eu li isso, né? Isso é uma referência a um texto do Foucault sobre o Maurice Blanchot, que se chama O Pensamento do Exterior. Tá? Isso eu posso depois dar a referência para vocês direitinho, né? O que é esse pensamento do exterior? Num certo sentido, o Agamben ele está fazendo um pouco referência a isso, tá? Alguém disponibilizou aí alguma coisa, né? Ó, Mylon, a Sofia já localizou para você aí o texto A Coisa Freudiana, tá? Então, quando ele fala, isso vai ser um outro ponto muito importante, né? Quando ele fala de uma pura exterioridade, do acontecimento de um fora, a gente vai ter que se perguntar sobre isso um pouco mais, né?
E é exatamente aí que ele vai tentar propor uma distinção entre Grenze e Schranke, né? Quando ele diz assim, aliás, isso o que significa para Kant o termo limite, em oposição à barreira, pois no limite, então essa oposição entre Grenze e Schranke, né? Pois no limite, ou talvez deveríamos traduzir por limiar, né, que é uma palavra importante para o Agamben, né, que o Agamben usa muito, pois no limite trata-se do ponto de contato com um espaço vazio, ao passo que na barreira, né, na Schrank, uma tal exterioridade não é necessária e há apenas negação. Então, o que ele vai... o que ele está querendo dizer com isso, né? E aí eu vou fazer uma pequena digressão aqui, né? A rigor, essa distinção, né? Essa distinção que ele propõe Grenze e Schranke, né? que a gente viu esses dois termos que aparecem no Kant, mas que na tradução essa distinção não aparece, né? Porque ambos os termos Grenze e Schranke são traduzidos por limite, né? Mas eu chamei a atenção de vocês que quando o Kant escreve que o entendimento limita a sensibilidade, ele, ao criar o conceito de número, né, ele usa normalmente Schrank ou Schranken ou Einschränke, ou seja, ele usa esse étimo, né, essa palavra e as suas variantes verbais, etc. Mas quando ele fala do limite que o próprio entendimento põe a si mesmo, né, ele usa Grenze, né? E aí o Agamben, isso que eu traduzi como limite, barreira, né, é o que ele traduz em francês, né, porque o texto da conferência é escrito originalmente em francês, ele vai traduzir Grenze por limite e Schranke ele vai traduzir por borne, né? Só que borne literalmente é isso aqui, ó. O primeiro sentido é uma pedra ou qualquer outra marca que serve para delimitar um campo, uma propriedade, né? Então, o primeiro limite, a primeira noção é alguma coisa que marca um limite, que marca um termo, né? Então, e aí daí você vai ter esse sentido figurado de fronteiras. Por exemplo, les bornes d'un État seriam os limites de um Estado, as fronteiras de um Estado, né? Então, ou seja, é muito difícil você... Limite é um termo mais abstrato, né, em francês, limite, e borne é um termo mais concreto, né, porque é quando eu finco alguma coisa para marcar ali um limite, né? E Grenze e Schrank, o próprio termo alemão, né, também deixa eu ver aqui, eu achei que eu tinha escrito isso em algum lugar. Não. São termos que também você não normalmente, Schrank é traduzido como uma barreira, né? Por exemplo, uma barreira que impede que você passe, né? Por exemplo, quando você tem uma cancela, isso é um Schrank, né? Então, é uma barreira que diz que daqui eu não posso passar, né? Mas é uma palavra que também pode ser utilizada no mesmo sentido de Grenze, né? Grenze por exemplo, eu escrevi aqui, né? Grenze, limite, e quando você usa Landesgrenze seria fronteira, né? Fronteira de um país, de uma terra, né?
com fins. Mas, independente desse uso que essas palavras têm na língua, o Agamben ele está tentando construir uma diferença nesse sentido de que o termo Grenzen, ele marca o contato com o fora, com esse fora, enquanto que o Schrank não, né? Então, eu vou me utilizar de uma distinção, né? Eu vou me utilizar de uma distinção que o Lacan faz num texto dele que se chama Literatura, né? Que está nos outros escritos, tá? Nesse texto, o Agamben vai fazer uma diferença entre fronteira e litoral. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a fronteira é um limite simbólico, estabelecido simbolicamente. É um limite entre dois espaços simbólicos. Desculpe, gente. Então, por exemplo, quando você tem uma fronteira entre dois países, eu digo, aqui é a Alemanha e aqui é a França. Então, isso aqui seria uma fronteira. Por quê? Porque tanto a Alemanha quanto a França são realidades que só se definem simbolicamente. É por isso, inclusive, que essa fronteira ela muda ao longo da história, né? Ou seja, até porque esses próprios países eles não existiram sempre, então eles têm que se constituir simbolicamente. Ou seja, alguma coisa só existe no campo da linguagem. Então, a fronteira... Então, isso aqui, esses limites simbólicos é como o Agamben está entendendo o Schrank, né? Então, isso quer dizer, o Lacan vai marcar muito essa ideia de que quando você tem uma fronteira, portanto um limite simbólico, um limite constituído no campo da linguagem, o que está de um lado e o que está do outro tem o mesmo estatuto simbólico, né? Então é por isso que quando você passa da Alemanha para a França, você sai de um país, mas você cai em um outro país. Ou seja, dos dois lados o que você tem é alguma coisa da mesma natureza, né? Só que no litoral é diferente. Porque no litoral, o que está do lado de cá é um país, né? Mas o que está do lado de lá é o real. Então, quando você cai no mar, quando você cai no oceano, é claro que existem fronteiras até no próprio oceano e tal, mas o que o Lacan quer marcar é que no litoral eu tenho um limite de outro tipo. Eu não tenho um limite entre duas coisas que têm a mesma natureza, né? Eu tenho um limite entre alguma coisa que está constituída simbolicamente e uma outra coisa que não está constituída simbolicamente. Então, o litoral é uma, se eu posso dizer assim, é uma fronteira não simbólica, né? Porque ela não é definida simbolicamente, é o próprio real que estabelece essa fronteira, né? E ali no litoral eu faço fronteira, né, com o real. Portanto, com um fora, vamos dizer assim, com um fora da linguagem, né?
Então, eu acho que o Agamben está tentando pensar a partir dessa distinção entre Grenze e Schrank é que o Grenze é um contato com esse fora, com esse real, enquanto que o Schrank não. O Schrank seria o estabelecimento de uma fronteira entre duas coisas que teriam a mesma natureza, vamos dizer assim, né? Então, quando ele diz aqui pois no limite, né, na Grenzen, ou talvez deveríamos traduzir por limiar, trata-se do ponto de contato com o espaço vazio. Então, esse conceito limite, que é o número, ali há um contato com alguma coisa que é um vazio. Então, é esse contato com essa exterioridade vazia, né, da qual ele falava depois, é esse contato que é o modo como ele está pensando o que o Kant chama de Grenze, e que eu acho que é mais próximo disso que o Lacan chama de litoral, tá? Eu acho que hoje eu vou ficar por aqui, a gente vai retomar dessa passagem, explicar um pouco melhor isso, tá? Porque senão a aula vai ficar muito longa. Tem alguma pergunta antes da gente concluir? Senão a gente pode ficar por aqui. Sim? Alguma questão? Ok. Ok. Então tá, então vamos ficar por aqui.